Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Manhwas Brasil 103. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. Além disso, adoramos ler os comentários de vocês. Deixe sua opinião ou sugira temas para nossos próximos vídeos. Queremos muito saber o que você pensa, então não perca tempo. Inscreva-se, ative o sininho e deixe seu comentário para fazermos deste canal um espaço ainda mais incrível para todos os fãs de Manhwas. Obrigado por assistir e por fazer parte da nossa comunidade. Vamos juntos explorar o mundo dos Manhwas. Nossa história começa com alguns homens de terno em um beco espancando alguém. R.M. Seale está gravemente ferido, mas ainda tem um cigarro na boca, como um verdadeiro homem. Seu nome é Park Kang. Ele disse àqueles homens que doía muito, mas um dos homens apenas disse que lhe daria algum tempo para fumar seu último cigarro. Então, ele pegou seu isqueiro para acender o cigarro, enquanto agradecia muito ao homem. O isqueiro soltou uma chama e ele começou a fumar seu cigarro. O homem disse ao careca para mandar o irmão embora com um tiro só, e o careca concordou. Então, o careca pediu desculpas a ele, mas ele apenas cuspiu o cigarro e disse ao careca que sabia que eles estavam apenas fazendo o que lhes foi ordenado. Ele sabia que sua vida estava cheia de raiva e desespero e ainda estava apegado a isso. O boxe era tudo para ele, e ele tinha tudo, como altura, poder de soco e qualidade de estrela. No ensino médio, ele era até chamado de promessa no mundo do boxe, mas não conseguia ignorar as provocações que surgiam em seu caminho porque não conseguia controlar seu sangue jovem. Foi dito a ele que nunca poderia boxear novamente e foi fechado. Ele pensa que deve ter havido outras maneiras e que poderia ter conseguido um retorno, porque sabe que, no mínimo, havia uma maneira de ganhar a vida como boxeador, mas também sabe que é inútil lamentar agora. Mesmo assim, se tivesse a chance, mesmo que apenas mais uma vez, ele queria boxear mais uma vez. De repente, ele ouviu alguém dizendo que estava envergonhado de ser um aprendiz de boxe como ele, mas então alguém o chamou de Kali para acordá-lo e perguntou se ele estava morto. Então, alguém gritou que não se importava se ele morresse e que eles deveriam ir, fazendo-o se perguntar quem era. 3 meninos estavam correndo em pânico, deixando um jovem sangrando no chão. Os olhos do jovem estavam vazios, mas então eles se abriram quando a alma de Park Kang-tae entrou no corpo do jovem e ele saltou para recuperar o fôlego. Então, ele olhou para sua mão tremendo, se perguntando o que era, sabendo que definitivamente morreu esfaqueado e se perguntando de quem era aquele corpo. Alguns dias depois, o homem disse aos homens que os perdedores da luta iriam para a mina, mas se ganhassem, ficariam lá naquela escola de aprendizes de boxe em agosto. O instrutor chamado Niksar também lhes disse que se não quisessem ir para a mina, deveriam treinar como se fossem morrer e ouvir atentamente os pares que ele estava designando. Agora, Niksar começa a emparelhar Taurus e Marrows, Dead e Bizen, Piso e Daman, Johnny e Caesar, e por último, Slit e Kelly. Então, ele disse que os pares chamados agora teriam uma luta em uma semana. Os homens enormes riram e responderam a Niksar que estava claro, mas os homens magros perguntaram ao capitão se ele estava dizendo que eles iam morrer. Park Kang-tae, que reencarnou como Kali, sabe que Niksar chamou os inferiores contra os superiores e pode ver a intenção de Niksar. A mina é um lugar perigoso onde muitas pessoas ainda morrem de acidentes ou doenças pulmonares no século 21, e o ambiente lá é ainda pior, então ele sabe que deve evitar ir para a mina a todo custo. De repente, Niksar chamou seu nome, fazendo-o pular de choque, e disse para segui-lo porque tinha algo a pedir para ele fazer separadamente. Um dos superiores perguntou se Kali estava recebendo tratamento especial de novo, e o outro superior respondeu furiosamente que Kali é um idiota, que não consegue nem acompanhar o treinamento. Por outro lado, em outro lugar, Niksar lhe disse que havia submetido seu nome ao dono para a dispensa. Ele perguntou a Niksar se era verdade, mas ficou surpreso que estava calmo. Niksar disse a ele que não era um boxeador e que tinha um corpo pequeno, então o mesmo vale para a mina. Ele morrerá logo, fazendo-o pensar que com um corpo como o dele, morrerá em menos de um ano. Niksar disse a ele que recomendaria ao dono que ele fosse vendido para um mestre diferente, mas ele disse a Niksar que iria para a luta em uma semana. Niksar perguntou se ele era realmente Kali, porque, se fosse o usual, ele já teria chorado e chorado, mas ele disse firmemente a Niksar que definitivamente se tornaria um boxeador. Então, ele olhou confiantemente para Niksar, fazendo Niksar sorrir e dizer que, se fosse esse o caso, ele não diria mais nada, mas se mudasse de ideia, poderia procurá-lo a qualquer momento. Então, ele saiu silenciosamente, pensando sobre Niksar, questionando se ele é realmente Kali, mas ele sabe que não é, porque até recentemente ele era um gangster chamado Park Kang, que vivia na Terra. Ele teve uma segunda chance como um menino chamado Kali, que é a oportunidade de boxear novamente.
novamente, mas sabe que seu corpo atual é frágil, com ossos fracos e resistência insuficiente. Seu surto de crescimento é tardio e seus socos são fracos. Além disso, parece que Kali foi submetido a muito bullying e deve ter sido por causa desse corpo frágil que não foi visto. Isso o faz se perguntar por que ele teve uma segunda chance com aquele corpo. De repente, alguém o chamou do lado e os superiores estavam olhando para ele, fazendo-o perceber que estava começando de novo. Então, Slit socou seu rosto e o chutou para longe, enquanto dizia que nunca gostou de um bastardo como ele. O fato de o instrutor tê-lo aceitado como uma exceção também é um problema. Então, Slit perguntou o que ele estava se gabando sobre seu pai ser um campeão e disse que ele deveria apenas morrer porque era apenas um bastardo fraco e insignificante. O outro homem que estava olhando para ele pensou que ele era patético, mas então perceberam que ele ainda estava de pé, fazendo-os não acreditar, porque sabiam que teria sido espancado até virar uma polpa se fosse o usual. Enquanto ele se perguntava o quão patético o dono de seu corpo deveria ter sido, Slit provocantemente disse a ele que ele só tinha que olhar para seu rosto por uma semana, mas ele concordou e disse brincando a Slit que era porque ele seria arrastado para a mina. Isso fez Slit ficar com raiva e ele lançou seu primeiro soco para atingi-lo novamente, atordoado ao perceber que era um punho maciço e com seu corpo atual era impossível desviar. Ele se perguntou como poderia desviar, mas então ficou surpreso ao ver o primeiro soco lentamente se aproximando dele. Vendo-o chegando, ele conseguiu desviar do soco a tempo e se perguntou se realmente havia desviado. O homem que os observava também ficou surpreso e se perguntou o que estava acontecendo. Slit ficou ainda mais furioso porque ele havia evitado seu ataque e lançou seu primeiro soco mais uma vez. Estava claro que ele podia ver a trajetória do soco, então ele desviou do ataque mais uma vez e habilmente evitou outros ataques enquanto se aproximava de Slit, pois também podia ver quando a guarda estava baixa. Então, ele socou o peito de Slit, fazendo Slit cambalear para trás, e os outros superiores ficaram chocados. Mas Slit agarrou sua camisa e mirou nele com raiva, chamando-o de fraco, e então lançou seu primeiro soco em direção ao rosto dele, acertando-o com força. Depois disso, os superiores se afastaram com Slit, dizendo que ninguém gostava dele sendo arrogante. O homem que os observava desde o início observou por um tempo e então se virou para sair, deixando-o sozinho no chão, gravemente ferido. No entanto, ele sorriu e riu alto. Ele se perguntou por que não havia percebido até agora que algo tão importante quanto o peso corporal no boxe era a coordenação olho-mão e os reflexos. A coordenação olho-mão, que pode ver cada grão de areia que cai e seguir seu movimento, e os reflexos que desviam de todos os socos. Ele sabia que tinha uma vantagem bastante útil e jurou que não iria para a mina porque venceria e sobreviveria. Há 20 anos, houve uma revolta crescente dos gladiadores blindados e era uma situação desafiadora que até mesmo as tropas regulares lutavam para lidar. O reino, que mal reprimiu a rebelião, mais tarde aboliu o sistema de gladiadores escravos e foi assim que os lutadores nasceram. Ele descobriu que, neste mundo, o público só se divertia com lutas onde os oponentes eram destruídos com socos. Além disso, seu corpo atual facilitava para ele se machucar. Um homem disse a ele que, se já estivesse exausto, poderia correr devagar, mas ele respondeu com uma tosse insistente. Ele sabia que estava bem e sabia que tinha que fazer de tudo para sobreviver, porque naquele lugar, faltar força significava morte certa. Momentos depois, gritou para eles que estava acabado e que deveriam parar. Isso o deixou recuperando o fôlego de exaustão, sentindo-se frustrado ao saber que podia correr melhor quando estava bebendo álcool ou fumando. Por outro lado, Niksar, que o observava, se perguntava como o garoto, que sempre ficava para trás agora, estava no meio do grupo. Se Kali tivesse sido assim antes, eles não o teriam deixado ir, fazendo Niksar se perguntar o que havia acontecido com C. Então Niksar ouviu um dos homens perguntando ao amigo por que Kali havia corrido com todas as suas forças hoje depois de ser espancado. O amigo perguntou de volta se ele achava que Kali estava agindo de maneira estranha depois que sua cabeça foi machucada. Perguntou-lhes o que queriam dizer com a cabeça de Kali ter sido machucada, deixando os dois homens chocados. Ele perguntou mais se Kabai foi espancado por outro grupo, e os homens responderam que acreditavam que Kali foi espancado mais forte do que o normal. Eles pensaram que Kali estava morto, porque ele estava sangrando da cabeça, do nariz e mais. Niksar se perguntou se isso estava mudando Kali, porque ele sentia o espectro da morte. Ele sabia que precisavam esperar e observar um pouco mais, então ordenou que os homens corressem mais 50 voltas, ao que eles responderam imediatamente sim. À tarde, durante o treinamento individual, Kali percebeu que todos estavam trabalhando duro para evitar IR para a mina. Ele percebeu que precisava trabalhar tão duro quanto, mas entendeu que o treinamento era ineficaz. Era impossível para ele causar danos significativos com seu corpo atual. Ele sabia que precisava mirar em uma área crucial como o queixo, porque um golpe bem colocado no queixo poderia abalar o crânio e fazer os oponentes caírem. Ele precisava aperfeiçoar sua mira para o queixo. Um homem perguntou o que ele estava fazendo e ele respondeu que estava no meio do treinamento. O homem questionou por que ele não estava treinando como os outros no acampamento de treinamento. Kelly sugeriu
sugeriu que eles treinassem de um estilo diferente, semelhante ao que faziam no acampamento de treinamento. O homem o chamou de atrevido e lembrou-lhe que eles eram lutadores mesmo antes de ele nascer, então não havia valor em ignorar os veteranos. Naquele lugar, o boxe era do tipo slugger, muito parecido com uma luta de pesos pesados em seu mundo. Ele costumava treinar com aquele estilo, mas o treinamento regular não ajudaria seu corpo atual. O homem disse para ele pegar o tronco e repetir de novo, mas então alguém agarrou o ombro do homem e pediu que esperasse 1 minuto. Então Niksar perguntou a Kelly se ele estava aprendendo isso com seu pai, ao que ele acenou afirmativamente. Niksar disse que se fosse esse o caso, ele poderia usar esse estilo em seu acampamento de treinamento, e se fosse o estilo de treinamento do campeão, havia algo a aprender com isso. Então Niksar disse a ele que ele poderia continuar com aquilo, e ele concordou. Niksar pensa que Cab Iron é um campeão, mas ele não era um boxeador, e se perguntou se Cab Iron ensinava a Kali algum outro método de treinamento. Ele também pensa que Kali deve ter mudado depois daquele dia, e agora Kali parecia diferente. Quando o sol estava prestes a se pôr, ele se encostou na árvore, cansado, percebendo que não podia aguentar porque era fraco. Então seu estômago roncou, fazendo-o sentir fome e desejando algo doce. Ele percebeu algo acima dele e viu que estava encostado em uma macieira. Ele mordeu uma das maçãs e exclamou que se sentia vivo, mas então alguém perguntou o que ele estava fazendo ali e ele ficou surpreso ao ver uma nobre senhora olhando para ele. Ele tentou dizer algo, mas estava muito nervoso. A senhora disse que se ele não tivesse uma explicação, ele deveria pegar uma maçã para ela e descer porque ela também queria comer uma. Ele imediatamente desceu e lhe deu uma maçã. Ela deu uma mordida e o elogiou. Depois perguntou se ele não era um escravo no acampamento de treinamento e se ele não sabia que aquele era o jardim de uma família nobre. Ela lembrou-lhe que se ele fosse pego, seria punido severamente. Ele respondeu que realmente não sabia, sabendo que se fosse machucado, não poderia competir. Ela sorriu e se apresentou como Aelia Aiste e disse que seu pai era o Barão Gatal Aiste, que é seu mestre. Ela ordenou que ele dissesse seu nome e ele respondeu que era C. Ela disse que fingiria que não viu o que ele estava fazendo hoje porque ele lhe deu aquela maçã, mas se fosse pego novamente, ela própria o chicotearia. Então ela ordenou que ele saísse rapidamente daquele lugar antes que os outros o vissem, ao que ele agradeceu e imediatamente fugiu, pensando que foi por pouco. Enquanto a Elia o observava fugir, notou que ele era pequeno e parecia fraco para um escravo de boxe. Então ela olhou para a maçã que Kali lhe deu e pensou em seu nome. No dia seguinte, Kali estava ocupado treinando sozinho com as mãos, enquanto os superiores treinavam usando o tronco ao lado. Slit percebeu que Kali havia mudado e estava atraindo a atenção de todos com seu treinamento não convencional. Ele também se lembrou que no último dia Kali até o atingiu e sabia que se continuasse, seria o fim. Isso o fez jogar furiosamente o tronco que estava carregando e perguntar a um dos superiores se o instrutor deveria vir. O homem respondeu que o mestre os chamou. Então eles foram embora. Slit sorriu ao ouvir isso, pensando que não havia mal em testar os oponentes com antecedência. Ele disse a todos que tinha que mostrar quem era o chefe. Então Slit estava prestes a agarrar Kali por trás, pensando em começar com o rosto irritante de Kali e planejando esmagá-lo no chão. No entanto, Kali se abaixou a tempo de evitar isso. Ele se virou para enfrentar Slit e lançou seu primeiro golpe no queixo de Slit, mas parou a tempo e, surpreendentemente, pediu desculpas a Slit. Ele explicou que estava tão focado que não notou Slit ao seu lado. Preocupado, ele perguntou a Slit se havia atingido seu rosto, e Slit respondeu que não, dizendo que estava bem. Ele disse a Slit que isso era um alívio e que ele não deveria se machucar antes da luta. Slit tremia de medo. Ele disse a Slit que voltaria ao que estava fazendo, mas sabia que Slit era um encrenqueiro. Ele se lembrou que quando estavam na organização, ele viu sua cota de caras como Slit. Ele jurou que aqueles que tentassem agir durões, fazendo os outros parecerem fracos, ele esmagaria todos. Por outro lado, o homem estava ocupado treinando com um tronco, sabendo que não era coincidência. Então o homem caminhou em direção a Slit e perguntou se Slit estava preocupado, pois parecia pálido. Slit gritou e perguntou ao homem do que ele estava falando. Ele disse ao homem que ele teve sorte de ter um fraco como Kali como seu oponente, então nada poderia ser melhor do que isso. O homem disse a Slit que era verdade que Kali havia mudado, porque geralmente Kali choramingava e os irritava, e eles o espancavam, mas ultimamente ele via determinação nos olhos de Kali, indicando que ele não viveria como antes, então era melhor não ser descuidado e baixar a guarda. Isso deixou Slit surpreso, e ele não podia acreditar que até Torres estava prestando atenção em C. Torres sorriu ao ver a reação de Slit e bateu nas costas de Slit, dizendo que Kali ainda era Kali, então ele não deveria se preocupar e deveria apenas enviar o lixo para a mina. Slit respondeu confiantemente, é claro, e disse que era o que ele tinha que fazer. Enquanto isso, na mansão de Gal, um homem disse a Niksar que parecia que os preparativos para a luta estavam indo bem. Niksar respondeu que eles até começaram a viver na instalação de treinamento. Galf perguntou a Niksar se Torres era o promissor que ele mencionou e como Torres estava. Niksar respondeu que Torres tinha um bom equilíbrio de força e agilidade. Ele era agressivo e habilidoso e tinha um bom olho, o que lhe permitia superar suas fraquezas. Torres poderia até mesmo almejar o título de campeão. Galf disse a Niksar
Niksar que estava ansioso por isso e que havia algo que queria que ele fizesse, fazendo Niksar perguntar o que era. Galf explicou que, como sabiam, a reputação do centro de treinamento estava em declínio e estavam lutando financeiramente. Eles tiveram que enviar metade dos escravos para as minas devido à falta de fundos, então ele queria convidar plebeus como espectadores e arrecadar algum dinheiro. Ele acreditava que os plebeus deviam estar com saudades de assistir às lutas dos boxeadores, e certamente gostariam disso. Então ele perguntou a Niksar se poderia mostrar a eles uma luta que valesse a pena assistir. Niksar respondeu que sim, embora pensasse que Galf era seu mestre, mas o considerava incompetente. Niksar sabia que a reputação do centro de treinamento havia caído em primeiro lugar devido à ganância de Galf, barão de Agosto. Galf estava administrando o centro de treinamento há 15 anos e nos primeiros 5 anos conseguiu mantê-lo com os boxeadores que herdou de seus antepassados. No entanto, nos 10 anos seguintes, ele os forçou a lutar demais e eles morreram. O território de Agosto era árido e tinha pouca terra cultivável, então ele estava contando com a renda do centro de treinamento para sustentar sua família, mas agora isso também não era suficiente. Niksar pensava em como as coisas poderiam ter sido diferentes se Galf não tivesse enviado jovens boxeadores ao torneio de boxe do reino 2 anos atrás. Então, ele lembrou de um homem que prometeu que venceria, mas aquele homem morreu, o que o frustrou. Ele pensou que se Galf não tivesse feito isso, o centro de treinamento poderia ter tido uma chance de se reerguer. Ilha disse ao pai que também queria assistir à luta e perguntou se ele poderia preparar mais um assento para ela. Galf perguntou para quê, questionando se ela não havia dito que odiava isso porque era bárbaro. Ela respondeu que às vezes pensava que coisas bárbaras também eram legais. Niksar avisou a Elia que poderia ser muito estimulante para ela, mas ela insistiu que estimulante significava divertido. Galf riu e disse à filha que ela realmente queria ver isso. Ela geralmente não se interessava por lutas assim, mas queria ver por si mesma como Kali lutava. O dia da luta chegou e Kali entrou no lugar ajustando sua bandagem na mão, pensando que finalmente havia chegado a hora. Um momento depois, alguém levantou a mão no ar e as pessoas aplaudiram alto. Horus achava que era fácil e a luta terminou. Do outro lado, lá em cima, Niksar e Galf estavam assistindo. Galf disse a Niksar que foi uma grande luta e instruiu-o a treinar Thor também e transformá-lo em um campeão em apenas 1 ano, ao que Niksar concordou. Então, o instrutor gritou que a próxima e última luta seria entre Slit e Kali. A Elia, que estava assistindo a luta, notou que todos eram altos e musculosos, mas aquele garoto chamado Kali era magro como um osso. Ela se perguntou se Kali achava que poderia se tornar um lutador com aquele corpo pequeno. Niksar disse a ela que, para um lutador, o físico é um fator absoluto porque a força física está diretamente relacionada ao poder. No entanto, ainda há um jeito. Slit perguntou a Kali por que ele não se rendia logo, pois, se lutasse até o fim, não teria mais boa saúde. Mas Kali disse a Slit que, se sua habilidade correspondesse ao jeito que ele falava, ele já seria um campeão. Kali sabia que não era tão simples e não conseguia encontrar um lugar para atingir Slit. Ele entendia que o maior desafio era a diferença de físico. Não adiantaria dar um bom dano se ele atingisse o torso de Slit com o punho, então precisava mirar no queixo de Slit. Para isso, ele precisava de 2 coisas. Slit lançou seu primeiro soco para atingir Kali, mas ele desviou. Pensou que primeiro precisava fazer o corpo superior de Slit se dobrar como estava agora. Ele continuamente evitava os socos de Slit, fazendo as pessoas que assistiam gritarem furiosamente para ele, dizendo para não apenas fugir e chamando-o de covarde. Eles perguntavam o que ele estava fazendo. Slit pensou que, provocando os espectadores, ele quase perdeu toda a sua resistência, mas se perguntava por que Kali estava bem. Então, Slit lançou o punho novamente contra ele, chamando-o de pequeno bastardo. Kali ficou surpreso, mas sabia que fazia parte de seu plano. Ele fez Slit continuar atacando, o que fez Slit perder a maior parte de sua resistência mais rápido do que Kali, que estava apenas evitando os ataques. Em segundo lugar, quando Slit perdesse a guarda, ele poderia atingir seu queixo. Mas então, Slit agarrou seu ombro e lançou o punho em seu lado. Kali ficou surpreso porque era trapaça. O punho de Slit atingiu seu lado e algumas de suas costelas quebraram. Ele gritou de dor e caiu no chão. As pessoas aplaudiram Slit, enquanto Kali se perguntava se todos sabiam que Slit estava trapaceando, pois Slit o havia agarrado com todos os dedos, não com as luvas. O instrutor começou a contagem regressiva e ele pensou que nunca esperava que isso acontecesse. Ele se perguntou o que deveria fazer quando o instrutor contou até 3. Ele se forçou a se levantar. Felizmente, ele conseguiu ficar de pé a tempo, embora se perguntasse se suas costelas estavam quebradas e quantas foram afetadas. No entanto, ele sabia que isso não era o problema no momento. O instrutor perguntou se ele ainda podia continuar a luta, e ele pensou que já havia morrido uma vez, então sobreviveria agora. Slit disse a ele que se arrependeria de ter se levantado, mas ele apenas olhou fixamente para Slit, sabendo que suas costelas já estavam quebradas e ele não podia se mover livremente. Então, Slit lançou o punho contra ele novamente, fazendo-o pensar que era a pior situação. E, agora que havia chegado a isso, ele faria o que fosse necessário. Ele encontrou o punho de Slit com sua cabeça, fazendo Slit gritar de dor. Slit ficou surpreso e sua mão também ficou
machucada. Ele avançou em direção a Slit, percebendo que precisava atacá-lo. Slit, irritado, estava prestes a atacá-lo novamente, mas ele desviou e viu que a chance era sua agora. Ele socou o queixo de Slit com toda a sua força, fazendo Slit recuar um pouco, mas Slit apenas sorriu para ele e perguntou se ele achava que um único soco o mataria. De repente, Slit desabou e caiu no chão. O instrutor começou a contagem regressiva, enquanto os espectadores estavam chocados e confusos. Quando a contagem chegou a 0, Slit não se levantou. O instrutor anunciou que o vencedor era Kali. Os espectadores ficaram atônitos e perguntaram o que estava acontecendo, mas ele estava apenas feliz por ainda estar vivo. Ele jurou que não desperdiçaria sua segunda chance de vida. Uma semana depois, os mercadores de escravos chegaram e metade dos aprendizes foi enviada para o mercado. A única exceção entre os alunos inferiores era ele. Agora, havia pouco mais de 10 pessoas no campo de treinamento, então o centro de treinamento estava silencioso. Mais tarde, na mansão de Agosto, Nikshar disse a ele que as algemas seriam removidas quando ele retornasse ao centro de treinamento. Ele olhou ao redor porque era a primeira vez que ia à mansão de Agosto. Nikshar perguntou como estava seu corpo e ele respondeu que estava bem. Então, ele se desculpou e perguntou a Niksar por que a senhora o havia chamado. Niksar respondeu que ela parecia estar interessada nele após a última luta. Alguns minutos depois, no quarto de Aelia, ela o cumprimentou e disse que estavam se encontrando novamente. Então, ela ordenou que Niksar ficasse do lado de fora por um tempo e, confuso, ele respondeu, ok. Depois que Niksar saiu, ela disse a ele para se sentar ali, mas ele disse que estava bem. Ela disse para ele não recusar, pois não perguntaria 2 vezes. Ele mencionou que ouviu dizer que ela o havia chamado e ela respondeu jogando algumas frutas para ele, dizendo que ele era um pouco impaciente e deveria comer algumas frutas. Eles começaram a conversar e ele comeu as frutas que ela havia dado, o que a fez olhá-lo com um sorriso. Então, ela explicou que o chamou porque tinha algo para perguntar. Ela perguntou se ele sabia que os escravos não tinham o direito de recusar. Ele respondeu que sim, enquanto pensava que a Aelia era difícil de ler. Ela disse que ele foi incrível na última luta e se saiu bem com seus braços finos. Ela também mencionou seu golpe certeiro, mas seu pai disse que foi sorte e coincidência. Ela perguntou se não era isso, fazendo-o ponderar que ela era inteligente e rápida, porque o soco de Slit foi coincidência. Então, ele disse a ela que balançou a cabeça, deixando-a confusa sobre o que ele quis dizer com balançar. Ele explicou que, se atingissem o queixo com precisão com o punho, a cabeça balançaria e a pessoa perderia o controle temporário do corpo, mas isso só se aplicava quando o impacto era forte o suficiente. Ela perguntou se ele mirou e atacou, ao que ele respondeu que sim. Ela sorriu e o elogiou, dizendo que aguardava seus próximos movimentos e que ele deveria continuar vencendo e se tornar um boxeador profissional. Torres pensava sobre o que significava ser uma pessoa livre. A sessão de treino da tarde chegou e ele estava treinando seriamente enquanto pensava sobre liberdade, porque esse era o seu objetivo. Ele jurou que definitivamente alcançaria a liberdade. Quando Torres tinha 14 anos, Niksar disse a ele que ele se tornaria forte o suficiente. Caso contrário, Niksar não o teria tirado da fazenda. Torres também tinha um físico natural e espírito de luta, então deveria se esforçar para se tornar um campeão e uma pessoa livre. Ele jogou-se no chão enquanto pensava nisso. Ele costumava não gostar de caras como Kali que faziam coisas patéticas todos os dias sem um objetivo. No entanto, quando Kali de repente mudou, cortou e sobreviveu, Torres percebeu que nunca se sabe o que pode acontecer no mundo. Então, alguém disse a ele que ultimamente Kali estava agindo de maneira estranha e que deveriam lhe dar uma lição porque Kli covarde fez com que Slit tivesse que ir para a mina. Um homem chamado Kijo, com o apelido de Antes, disse a Torres que eles deveriam bater em Kali. Torres respondeu que já tinha terminado e não se importava mais. Isso fez Kijo perguntar se ele realmente não se importava e dizer que isso era chato. Torres pensou que se Kelly quisesse mudar a si mesmo, ele não se incomodaria com Kali porque ele estava apenas irritado com as súplicas de Kali. Por outro lado, Kali estava ocupado em um canto da sala de treino, sozinho. Ele percebeu que suas costelas estavam completamente curadas agora. Ele havia começado a se exercitar quando se recuperou e ganhou alguns músculos também. Então, alguém o chamou e disse que ele havia saído do campo de treino depois de muito tempo. Ele apenas pensou consigo mesmo que estava se perguntando quando eles apareceriam. Kel perguntou a ele se era divertido vencer facilmente e ele respondeu singelamente que seria problemático se ele se machucasse. Kel provocadoramente disse para ele não ter muito medo, porque ele pegaria leve com ele. No entanto, ele corrigiu Kijo, dizendo que seria problemático se ele se machucasse. Isso fez Kijo ficar com raiva e ele lançou seu primeiro ataque, mas Kali pulou para trás a tempo de evitá-lo. Kel tentou socá-lo novamente, mas ele evitou mais uma vez enquanto lançava um contra-ataque, acertando o queixo de Kel. Kijo cuspiu sangue e caiu lentamente. Kijo estava pensando que ele devia ter achado que venceu por pura sorte. Kali disse a eles em sua mente que estavam excessivamente confiantes com sua altura alta e alcance avassalador. Parecia enfrentar alguém com uma lança. Seus longos jabs e socos tornavam quase impossível se aproximar. Ele sabia que ter um longo alcance era uma vantagem significativa, mas Kijo tinha um movimento amplo e um balanço que não permitiam que ele aproveitasse
aumentasse ao máximo o alcance. Isso significava que Kijo era essencialmente um grande saco de pancadas. Ele entendeu que não deveria dar nenhuma pausa a Kijo e precisava manter a pressão. Então continuou a socar Kijo. No entanto, 2 homens apareceram de repente atrás dele, prontos para atacar. Isso o surpreendeu, mas ele conseguiu evitar seus ataques, perguntando-se se os 3 estavam vindo para cima dele. Kijo disse para ele não ficar convencido com o soco que havia acertado por acaso. Frustrado, ele perguntou a Kijo se ele estava recorrendo ao número de pessoas porque estava em desvantagem. Isso enfureceu Kijo, que tentou socá-lo, mas ele habilmente evitou. Infelizmente, outro homem o conhecia por trás, fazendo-o perceber que estavam dispostos a se unir contra ele para manter sua autoestima. Ele caiu no chão e olhou para eles, lembrando que não era muito diferente deles antes. Torres levantou-se e disse que não aguentava mais. Ele perguntou a Kijo por que ele estava se fazendo de tolo em uma luta 1 contra 1 e disse que, se ele quisesse se unir contra alguém, deveria ter feito isso desde o início. Kijo perguntou a Torres por que ele estava do lado de Kali, e Torres respondeu que não estava do lado de ninguém. Ele estava simplesmente irritado com o cara que havia sido espancado por Kali e agora estava agindo. Kijo gritou que não havia sido espancado e que apenas havia baixado a guarda por um momento. Torres desafiou Kijo a ter uma luta 1 contra 1 novamente, com ele como árbitro. Kel aceitou confiantemente e então deu a Kijo um olhar ameaçador com seus olhos afiados, o que fez Kijo pular de horror, se perguntando se aquele garoto era Kali. Kijo o atacou, mas ele facilmente evitou e apontou que foi um soco lento. Achando estranho que Kijo não pudesse desviar, ele continuou a socar o lado de Kijo e Kijo levantou seu punho para atacá-lo novamente, dizendo para ele calar a boca. Mais uma vez, ele evitou facilmente os socos de Kijo e disse a Kijo que ele estava desperdiçando movimentos. Então, ele lançou seu primeiro soco em direção ao rosto de Kijo, dizendo que Kijo estava apenas mostrando sua fraqueza. Ele socou o queixo de Kijo, deixando-o tonto, e ele caiu no chão de cara. Torres percebeu que Kali parecia um boxeador experiente. Ele sabia que o pai de Kali era um campeão, então Kali devia ter algum talento. Kali chamou Torres, mas Torres disse a ele que eles não tinham nada a ver um com o outro. Mesmo assim, Kali perguntou a Torres se ele não o odiava e por que o ajudou. Torres apenas se virou, perguntando se ele tinha que explicar isso para alguém como ele, e disse para ele simplesmente sumir. Depois desse incidente, não houve mais caras que mexessem com Kali descaradamente, e eles implicitamente reconheciam que Kali era um dos aprendizes de boxe. Enquanto isso, na sala de recepção da mansão August, Galf gritou para alguém não se preocupar e apenas prosseguir com a luta como de costume. Então, alguém saiu da sala com um sorriso, deixando Niksar surpreso. Niksar entrou chamando Galf e lembrou Galf que ele havia dito para recusar essa luta porque eles só tinham aprendizes de boxe do seu lado. Mas Galf perguntou irritado se ele poderia aguentar e disse que Dormund não trouxe nenhum boxeador adequado, então eles poderiam vencer se saíssem bem. Niksar disse a Galf que havia 2 maneiras de lidar com isso: preparar os melhores membros e lutar, ou enviar um cordeiro sacrificial para a próxima rodada. Galf ordenou irritadamente que ele escolhesse os 3 melhores e viesse porque queria ver o Barão Dorman perder a paciência. Niksar se perguntou quanto mais Galf teria que arruinar o centro de treinamento antes de perceber. Ele percebeu que se ases como Torres ficassem incapacitados, o centro de treinamento estaria em perigo. Ele também notou que tinham 3 dias restantes para treinar os ases e se preparar para a próxima luta. Mais tarde, Niksar chamou Torres, Kijo e Kali para informá-los que havia decidido treiná-los e colocá-los em uma luta contra o campo de treinamento de Dorman em 3 dias. Ele os escolheu porque eles eram os que ele e os outros instrutores acreditavam serem os melhores. Niksar perguntou se ele achava que a equipe que estava montando venceria, e Niksar permaneceu em silêncio por um momento, pensando em Galf. Finalmente, ele disse a eles que tinham uma chance ridiculamente pequena de vencer. Preocupado, Kijo perguntou a Niksar se eles morreriam se perdessem, e Niksar respondeu que Galf não os deixaria morrer porque eles eram sua propriedade, mas os oponentes certamente poderiam quebrar seus ossos. Ele perguntou a Niksar se ele os chamou porque acreditava que eles poderiam vencer, mas Niksar apenas disse a Torres que ele praticaria sparring com os outros instrutores repetidamente para ganhar mais experiência nos próximos 3 dias. Torres concordou com um aceno de cabeça e Niksar disse a Kijo que ele deveria encontrar uma maneira de lidar com seu medo e treinar sua mentalidade. Então, finalmente, Niksar disse a Kali que, se ele precisasse de alguma coisa, poderia lhe dizer, e o escolheu por causa de sua recente melhora. Então não tinha um plano de treinamento específico para ele. Ao ouvir isso, Kali disse a Niksar que ele precisava de uma pessoa para ajudar em seu treinamento. Um momento depois, Torres estava sendo socado por alguém, e o instrutor aconselhou-o a não se conter porque seus oponentes eram lutadores experientes. Ele enfatizou que não importa o quão fortes fossem os oponentes, quando Torres os acertasse, eles cairiam. O instrutor também disse a Torres para agir como um vencedor, mesmo se suas pernas estivessem tremendo e ele sentisse que estava prestes a desabar, para fazer o oponente acreditar que ele era uma força indomável. Então, o instrutor sugeriu fazer uma pausa e continuar mais tarde. No entanto, Torres notou algo de lado, fazendo-o se
perguntar o que Kali estava fazendo naquele campo de treino. Por outro lado, o trabalhador chamado Valkyrie perguntou a Kali se ele estava louco e se o que ele acabara de dizer. Valkyrie respondeu que não era nada e que ele iria jogar a pedra. Valkyrie jogou a pedra em Ki, mas Ki facilmente a evitou, fazendo a pedra bater na parede. Sei entendeu que era uma situação de acertar ou errar, um dos aspectos-chave do boxe moderno. Ele sabia que por mais que treinasse em 3 dias, não conseguiria ganhar músculos. Portanto, planejava focar no treinamento de seu jogo de pés, tecendo e refinando todos os seus reflexos, pois eram suas armas mais críticas agora. Um momento depois, ele pegou a pedra que estava sendo jogada nele, enquanto elogiava Valkyrie por fazer um bom trabalho e disse a ele que o treinamento estava encerrado para o dia, pensando que afiar os reflexos de seu corpo também era uma forma de treinamento para boxeadores. Então ele chegou ao quarto deles e ouviu alguém gritando que mataria todos eles, com outros tentando acalmar um homem chamado Valkyrie. Ele ficou surpreso com a situação e perguntou o que estava acontecendo. Valkyrie, com raiva, disse a Dormund que não o perdoaria. Si perguntou a Kijo o que estava acontecendo, mas Kijo respondeu que também não sabia. Sei insistiu para que Kijo dissesse a verdade, pois era uma situação séria. Kel explicou que lutadores do campo de treinamento de Dormund tinham vindo e os espancado sem piedade porque estavam com raiva da luta. No entanto, não houve ferimentos graves, apenas hematomas. Então era desafiador para os instrutores lidarem. Kijo acha que serão completamente derrotados. Valkyrie gritou que Dormund e seus lutadores eram filhos e que ele os mataria. Então Niksar apareceu gritando com Valkyrie furiosamente, perguntando se ele era estúpido. Deu um tapa em Valkyrie e disse que se eles perdessem, estava tudo acabado. Ele lembrou a Vaie que ele já tinha perdido uma luta. Niksar, então, os incentivou a se tornarem mais fortes que seus oponentes a partir de agora. Sei percebeu que, após treinar e viver com eles, tinha formado um vínculo com seus colegas de treino. Ele sabia que, a partir daquele momento, a luta não seria apenas um evento para os cidadãos, mas também uma batalha pelo orgulho de Gatoh, e era o confronto entre 2 campos de treinamento. 3 dias depois, em agosto, na arena estadual, um espectador comentou com seu amigo sobre a multidão animada na arquibancada, observando que parecia que metade dos residentes do estado estavam lá. Enquanto isso, Niksar instruiu Kijo, Torres e Sei sobre o chá de ervas em suas mãos, explicando que isso os relaxaria e daria força. Ele aconselhou que, se acreditassem que iriam perder, levantassem 2 dedos bem alto, pois era melhor ter o orgulho ferido do que ficar aleijado. Nishar então revelou a ordem. Kijo iria primeiro, seguido por Torres e Kia. Ele direcionou Kijo a se preparar, o que fez Kijo cuspir seu chá e questionar nervosamente se ele realmente iria primeiro. Nishar simplesmente o empurrou para o ringue, dizendo para ele se sair bem. Em resposta, Kijo chamou Kijo, percebendo seu nervosismo, e perguntou por que ele estava tão tenso. Ele aconselhou Kijo a não deixar o oponente se aproximar. No entanto, Green questionou Sei, afirmando que precisavam estar perto para acertar seus oponentes. O anfitrião anunciou a entrada de Kijo no ringue e a multidão aplaudiu para agosto. Alguns na plateia se perguntavam sobre a altura de Kijo quando ele era aprendiz, o que deixou Kijo ansioso. O anfitrião então apresentou o oponente de Kijo, Bas, um guerreiro do centro de treinamento. Dormund com 14 vitórias. Bas chamou Kijo de criança e comentou que ter membros longos não necessariamente tornava alguém forte, fazendo Kijo tremer nervosamente. A rigidez de Kijo preocupou Torres, enquanto Sei expressou preocupação por Kijo. Do outro lado, Joshua riu alto, comentando que Kijo era alto, mas ainda apenas uma criança. Baron Josh de Dorman provocou Gadal, perguntando se ele concordava, mas Gadal, embora irritado, acreditava que a luta ainda não tinha começado. O anfitrião anunciou o início da luta e Bas imediatamente investiu contra Kijo para atacar. Bas lançou um soco em Kijo, mas Kijo conseguiu desviar. Ele evitou outro ataque de Bas, que sorria e estava ansioso para lutar. No entanto, o público expressou sua frustração, questionando se Kijo era um homem de verdade e se tinham vindo para ver tal desempenho. Frustrado, Kijo xingou-os em seus pensamentos, sabendo que qualquer um poderia falar. De repente, Bas apareceu bem na frente de Kijo, lançando um ataque e perguntando quanto tempo Kijo pretendia fugir. Instintivamente, Kijo cobriu o rosto com as mãos, mas Bas conseguiu acertar um soco em seu peito, fazendo Kijo gritar de dor. Bas considerou Kijo patético por cair nesse truque. Ele então seguiu com um soco no rosto de Kijo, o que fez Sei, Torres e Niksar se levantarem preocupados em resposta. Kijo caiu no chão com força e Bas ergueu as mãos em vitória, orgulhosamente. No entanto, o público expressou sua decepção, criticando a performance de Kijo e pedindo para ele se levantar rapidamente ou até considerar desistir completamente. O árbitro começou a contagem regressiva e Kijo se perguntou como poderia vencer. Então, ele olha para o lado e percebe que Gadal está olhando para ele. Confuso, ele vê Kijo se levantar e Kijo sabia que, se desistisse sem dar um soco, provavelmente significaria ser expulso do centro de treinamento. Bas provocadoramente perguntou se Kijo ainda tinha vontade de lutar, mas Kijo mandou ele calar a boca e lembrou-se de que também era um boxeador. Ele disse a si mesmo para se acalmar e seguir o conselho do instrutor. Ele se lembrou das palavras de Niksar, nas quais Niksar questionava por
por que ele tinha perdido para Kelly. Niksar observou que não era uma luta que ele deveria ter perdido, especialmente dados seus atributos físicos vantajosos. Niksar apontou que Killjoy tinha falhado em usar sua altura e membros longos de forma eficaz, provavelmente perdendo a compostura e ficando impaciente, o que permitiu a Sei se aproximar demais. Niksar aconselhou-o a manter a calma, não ter medo, impedir o oponente de se aproximar demais e interceptar o oponente atacante. Com esse conselho em mente, Killjoy usou seu braço longo para dar um soco no rosto de Baz, fazendo Baz cambalear em choque. Torres e Niksar comemoraram por Killjoy. Até Killjoy não podia acreditar que tinha dado um soco com sucesso, mas ele sentiu confiança de que seu punho havia acertado Baz. Killjoy continuou a socar Baz, aproveitando a situação, enquanto a multidão aplaudia alto por ele. Kelly observou que Killjoy agora estava mais flexível e mais rápido, tendo reduzido o estresse muscular desnecessário, tornando seus ataques ainda mais ameaçadores. A agilidade e velocidade de Killjoy eram evidentes, e seu estilo de ataque era semelhante ao de Amantes. Baz estava pronto para retaliar, mas a altura de Killjoy apresentava um desafio e era difícil para Baz montar uma defesa. Baz sabia que precisava acertar Killjoy mais forte do que Killjoy estava acertando ele para garantir a vitória, mas Killjoy habilmente evitou os ataques de Baz e sorriu, sabendo que tinha a vantagem. Killjoy lançou seu primeiro soco no espaço aberto do rosto de Baz, desferindo um golpe poderoso que fez Baz cair no chão e desabar. A multidão irrompeu em aplausos, deixando Killjoy surpreso e emocionado. Ele imediatamente procurou por Niksar na plateia e, ao ver Niksar acenando com a cabeça e sorrindo, Killjoy levantou a mão com lágrimas nos olhos e gritou jubilantemente que tinha vencido, provocando mais lágrimas nos espectadores. Gadal provocou Joshua sobre a vitória de seu aprendiz e perguntou se Joshua tinha visto. Joshua respondeu com frustração, lembrando Gadal que ainda tinham 2 lutadores para competir. Gadal instruiu Valkyrie a transmitir uma mensagem para Niksar, enfatizando as consequências de perder e mencionando enviar os perdedores para a mina. Valkyrie entregou a mensagem de Gadal, deixando Niksar frustrado. Niksar então informou Sei e Torres sobre a ameaça de Gadal, assegurando-lhes que convenceria Gadal mais tarde e sugerindo que, se sentissem em perigo, deveriam se render imediatamente. No entanto, Torres declarou confiante que não havia necessidade de Niksar convencer Gadal, pois ele venceria. Kelly notou a determinação de Torres, mas também percebeu que Malga, o oponente de Torres, estava em um nível diferente de Baz. Logo, Torres e Malga se enfrentaram no ringue. Malga ofereceu um conselho a Torres, mas Valkyrie perguntou se ele queria ser atingido o tempo todo. Ele disse para olhar para seu corpo e explicou que, se fosse atingido por esses socos, ele se quebraria em pedaços. Valkyrie disse que não era isso que ele queria dizer. Ele explicou que, no final, se não socasse seu oponente, não venceria. Ele explicou a Valkyrie que ele evitaria os socos enquanto esperava o momento perfeito. Isso deixou Valkyrie confuso, e ele perguntou o que ele queria dizer com o momento perfeito. Ele respondeu que se tratava de observar os movimentos do oponente e analisar seus padrões. Ele descobriu que Burrito primeiro prepararia o pé para um movimento, depois o corpo superior para um soco, e então analisaria seu ombro, peito e cintura antes de estar pronto para atacar. Ele não sabia se seu corpo frágil poderia suportar o golpe, mas estava confiante de que sua experiência e sentido corporal poderiam ajudá-lo a vencer. Ele socou o rosto de Burrito, fazendo o nariz de Burrito sangrar. Ele seguiu com um soco na bochecha de Burrito, não dando a ele a chance de se recuperar. A plateia, Niksar e os mestres não podiam acreditar que ele havia acertado Burrito pela segunda vez. Valkyrie também estava surpreso ao pensar na análise de padrões, pois viu que Kali realmente fez isso. Burrito estava de joelhos, perguntando como isso poderia acontecer. Ele disse a Burrito em sua mente para não se levantar porque ele não poderia usar mais a mão direita e deveria desistir para que pudessem avançar. No entanto, Burrito bateu furiosamente com a mão no chão e se levantou, chamando-o de filho da. Isso o deixou em uma posição de frustração. Burrito disse a ele que ele era como um rato e que o esmagaria, sem perceber que Burrito segurava a areia em sua mão. Então, Burrito jogou areia em seus olhos, pensando que não importa quão rápido ele fosse, se não pudesse ver, seria seu fim. Aélia gritou que era trapaça, mas Joshua disse a ela que era culpa de Kali por não estar atento e que era natural que, ao cair, eles pegassem areia nas mãos. Por outro lado, Kali estava frustrado porque realmente não conseguia se acostumar com a luta de boxe. Ele tentou abrir os olhos, mas doía demais. De repente, Burrito socou seu rosto, fazendo-o voar para longe. Burrito disse a ele que ele era desagradável, mas ele simplesmente se levantou com os olhos fechados e socou Burrito. Mas Killjoy perguntou de forma provocativa se ele tinha levado uma pancada forte na cabeça antes. Sei então olhou de volta para a mansão, percebendo que já havia se passado 1 ano. Enquanto isso, na sala de recepção da mansão em agosto, Niksar tentava persuadir Gat a dar-lhe mais 1 ano. Ele disse a Galf que o último combate foi bem preparado, mas que ele teve sorte. Galf respondeu mencionando que havia chegado uma carta da casa do Duque, e eles devem ter ouvido falar da última vitória deles. O Duque queria ver os 3 aprendizes, e se recusassem, não seria bom para eles. Niksar entendeu que o Duque Wesley era um dos 5 duques do reino, e eles não poderiam possivelmente recusar. Ele respondeu, entendi. Galf disse a ele
ele que partiriam para a casa do Duque com escolta depois de amanhã, então eles deveriam se preparar. Os três agora eram boxeadores oficiais, então ele deveria marcá-los. Um momento depois, Sei sentiu que a marca no seu ombro ainda doía, mas contanto que pudesse lutar, não importava. Eles continuaram sua jornada. De repente, alguém parabenizou Kali por se tornar um boxeador oficial. Alia disse a ele que, graças a ele, ela podia andar ao lado dos nobres. Ele perguntou se ela estava falando dele, e ela respondeu que sim, pelo que ele agradeceu. Ela o encarou, deixando-o confuso, mas então disse que ele havia mudado muito e deveria mostrar seus resultados de treinamento no Festival da Colheita. Pio perguntou se sua senhora não era bonita e mencionou que seu cabelo vermelho e lábios cheios mostravam sua beleza de longe. Si lembrou suas expressões e percebeu que ela era realmente bonita. Taurus disse a Kijo para cuidar da língua, a menos que quisesse enfrentar a raiva de seu mestre. Ki perguntou a Torres do que ele estava tão preocupado e sugeriu que Torres realmente gostava dele. Isso deixou Torres furioso e ele atacou Kijo por trás. Kijo disse a Torres que entendeu a mensagem. Derrotado, os cavaleiros mandaram eles ficarem quietos. A noite chegou e o capitão dos cavaleiros disse a todos que deveriam parar ali para descansar e depois partir. Kijo, irritado, perguntou por que estavam indo ao redor da montanha e os insetos estavam grudando nele. Ele perguntou de volta quem poderia saber que a ponte tinha desabado por causa da tempestade. Kijo perguntou de volta o que aconteceria se os bandidos aparecessem. Enquanto isso, dentro da carruagem, Gat disse a Elia que o sol se põe rapidamente nas montanhas, então ela deveria dormir primeiro. Então Galf disse ao capitão dos cavaleiros que partiriam cedo na manhã seguinte. O cavaleiro respondeu que era época de colheita agora, então os bandidos estavam à solta e eles deveriam se apressar. Mas Galf perguntou ao capitão dos cavaleiros se não era por causa desses bandidos que ele os pagava. Enquanto estavam ocupados falando, ele ouviu algo e se perguntou se era um som de farfalhar. P gritou que algo se moveu nas moitas e disse a G que deveriam partir agora, fazendo Galf perguntar o que era e para onde pensavam que estavam indo. De repente, alguém jogou algo no capitão dos cavaleiros e uma chuva de flechas afiadas voou na direção deles. Galf gritou em pânico que era um ataque e o cavaleiro protegeu imediatamente Genixar, que estava escondido na moita, disse a eles para irem até lá, mas ele notou que a chuva de flechas parou e viu que havia muitos bandidos se aproximando. Ele disse a Nixar que não tinham soldados suficientes, então se ele desbloqueasse suas correntes, lutariam com ele, com Torres e Kijo concordando. Nixar pegou a chave das correntes deles e os libertou, dizendo para apenas subjugar aqueles que se aproximassem e proteger Gad e a dama como prioridade. De repente, um dos bandidos atacou Kijo com uma espada, gritando que os encontrou. Felizmente, ele bloqueou a tempo com a corrente em seu pulso e socou o homem no rosto, dizendo para não ficarem parados ali e irem embora. Torres enrolou a corrente ao redor do braço, dizendo que era um bastardo louco, e Kijo disse a Torres que ele definitivamente não era um cara comum. Enquanto isso, ele corria rápido em direção à carruagem, sabendo que precisava encontrar Galf e a Elia. Os cavaleiros agarraram Galf, que estava tentando se libertar deles, mas o cavaleiro disse a ele que tinham que ir rápido, fazendo-o perceber que Gad está seguro. Mas então Gad gritou que a Elia ainda estava na carruagem, deixando-o surpreso, e correu imediatamente na direção dela. Mas ele percebeu que um dos bandidos já estava se aproximando, então gritou para o homem parar. O homem apenas sorriu para ele e balançou a espada, mas felizmente ele bloqueou usando a corrente em seu braço, embora tenha sido jogado duro no chão, percebendo que o homem tinha uma força poderosa. Então o homem abriu a porta da carruagem, fazendo a Elia se surpreender e gritar de medo, o que ele ouviu. Então o homem saiu da carruagem segurando uma Elia desmaiada em sua mão. Quando ele viu que a Elia não se mexia, ele gritou e chamou preocupadamente pelo nome dela. Então o homem fugiu rapidamente enquanto segurava a Elia. Galf perguntou a AOS cavaleiros o que estavam fazendo e ordenou que ajudassem a Elia. No entanto, o cavaleiro não se moveu e disse a Galf que estaria de volta em breve. Alguns minutos depois, o homem correu em direção ao penhasco, enquanto ele gritava para ele parar e que não havia mais para onde ir. O homem colocou a Elia no chão, dizendo que ele parecia um escravo, e apontou a espada para ele, perguntando se ele queria vir com eles. Ele perguntou ao homem por que apontaria uma espada para ele ao recrutá-lo, dizendo que se ele fosse com ele, acabaria apenas se tornando um bandido. O homem se posicionou e disse que era o fim da história. Ele percebeu que era um movimento de treino e perguntou ao homem se ele era um gladiador. O homem pulou para atacá-lo, dizendo que era um gladiador com 42 vitórias. Ele sabia que era impossível lutar contra o homem de frente, então se perguntou se deveria lutar contra ele ou passar. O homem balançou sua lâmina, mas ele pulou para trás a tempo de evitar. Então ele correu rapidamente em direção a Elia, surpreendendo o homem, mas ele simplesmente pegou a Elia e disse ao homem que sentia muito por ele, pois não tinha intenção de lutar, pulando do penhasco com ela. Então eles caíram no oceano, deixando o homem sozinho olhando para eles. Um momento depois, ele chamou por Elia para acordar e ficou feliz ao vê-la respirando. Ela abriu lentamente os olhos e se sentou, deixando-o feliz por ela ter recuperado a consciência. Ele perguntou se ela estava bem. Alguns minutos depois, ele contou o que aconteceu e ela disse que se lembrava claramente daquele homem de um olho que a atingiu. Enquanto ele estava
ocupado pensando que nunca imaginou que usaria as técnicas de camuflagem que aprendeu no exército. Então ela disse que deveriam pelo menos acender algum fogo, mas ele disse que não era possível porque as árvores estavam todas úmidas e pior ainda poderiam ser, e ela timidamente perguntou a ele o que ele estava fazendo. Ele lembrou a ela que tinha dito que precisavam ficar juntos, porque era dito que era uma maneira dos soldados suportarem o frio durante as marchas de inverno. Ele disse a ela que talvez ela não gostasse, mas se algo acontecesse com ela, ele estaria em apuros. Ela sentou-se silenciosamente ao lado dele. De manhã, ele disse que parecia seguro por ali e perguntou se ela conseguia andar. Ela perguntou se ele ia carregá-la se ela não conseguisse, fazendo-o perceber que a Elia ainda estava agindo durona. De repente, seu estômago roncou de fome e ela disse timidamente que não podia evitar porque não tinha comido nada desde a noite passada. Mais tarde, perto do rio, ele perguntou se ela gostaria de comer algo. Então ele cortou o peixe que havia pescado no rio e deu a ela um pedaço da carne. No começo, ela ficou enojada, mas quando experimentou, sua expressão mudou. Depois disso, continuaram a caminhar e ele disse que se subissem o rio, encontrariam o grupo deles. Ela perguntou o que fariam se encontrassem os bandidos primeiro, mas ele disse para deixar por conta da sorte, fazendo-a dizer que era irresponsável. Ele assegurou que sempre fazia o melhor dele e, afinal, estava apenas desejando boa sorte a ela. Ela pensou que ele não era como um escravo ou um garoto típico. Ele era enigmático e parecia aprender as coisas à sua maneira única. Ela timidamente disse a ele que quanto mais o conhecia, mais misterioso ele se tornava. Ele perguntou se ela tinha dito algo, mas ela apenas pediu para ele continuar olhando em frente enquanto caminhavam. Enquanto isso, um homem estava furioso porque estava tentando garantir o resgate, mas aquele pequeno bastardo apareceu. Ele jurou que o mataria se o visse novamente. De repente, o homem ouviu passos por trás. Imediatamente se levantou ao ouvir alguém dizer que encontrariam os soldados em breve. Então o homem abriu a grama à sua frente e viu sua Elia dizendo a Kali que era a terceira vez que ouvia aquele som. O homem pensou que era uma oportunidade enviada pelo céu. Kali e a Elia ficaram surpresos ao ouvir alguém dizer que até os tigres viriam se fossem chamados. O homem disse a Kali que foi um prazer conhecê-lo, enfrentando o homem para proteger sua Elia. O homem perguntou se ele planejava lutar com ele sem sequer uma arma, chamando-o de bastardo risível. O homem ficou surpreso ao ouvir o homem dizer que o mataria e tomaria aquele prêmio especial. Então o homem perguntou a Elia por que ela não teve uma conversa com ele antes de vendê-la, fazendo-a tremer de medo. Ele disse ao homem que estava sonhando alto demais e perguntou quem disse que o deixaria levá-la. Ele pensou que as correntes tinham flutuado quando ele caiu no rio, então depender delas era impossível para ele. O homem zombou dele, chamando-o de garoto pequeno, e disse que deveriam cortá-lo primeiro. Então o homem balançou sua espada em sua direção e, felizmente, ele conseguiu evitar, mas cortou seu cabelo e suas roupas. O homem disse que ele era rápido e zombou, perguntando-lhe quanto tempo ele poderia evitar. Então o homem o atacou continuamente com a espada e ele continuou evitando os golpes. No entanto, quando o homem virou o corpo, ele não desviou do chute do homem porque não esperava, e ele caiu duro no chão, fazendo sua Aélia gritar para ele tomar cuidado. Ele ficou surpreso ao ver a espada perto de seu rosto, mas felizmente rolou para o lado a tempo de evitá-la e imediatamente se levantou. Ele percebeu que a espada tinha um grande poder de matar e alcance, mas ele já sabia sobre a lei da destruição. Ele sabia que contra o jogador com armas longas, armas de fogo e facas, se ele quisesse vencer com as mãos nuas, não tinha escolha a não ser avançar. O homem zombou dele, dizendo que entendia que ele estava se colocando em risco, mas Aélia sabia que o homem estava errado. O homem balançou sua espada nele, mas ele saltou rapidamente para o lado para evitar o ataque e encontrou um espaço aberto. Então ele socou o lado do homem, fazendo-o gemer de dor. O homem balançou sua lâmina em raiva em sua direção, enquanto gritava que deveriam levar isso até o fim. Ele pulou para trás para evitar, sabendo que o que ele precisava agora era a coragem de enfrentar a lâmina, e seu nariz foi levemente cortado pela espada. Ele também sabe que precisa de determinação para seguir em frente. O homem mais uma vez corta em sua direção, mas ele pula para o lado e o homem percebe que ele está mirando seu ponto cego. Então ele soca o homem no queixo, fazendo-o tossir sangue imediatamente. Ele agarra o ombro do homem e o joga com força no chão, fazendo o homem gritar de dor. Ele não para e soca o homem no rosto, cotovela o homem e continua socando até que esteja exausto e não possa mais se mover. Contra uma árvore próxima, enquanto o homem está gravemente ferido perto de outra árvore, o homem ainda tenta pegar sua espada ao lado dele e jura furiosamente que definitivamente mata C. Então, uma sombra aparece na frente do homem e agarra sua espada, fazendo o homem entrar em pânico. Aélia levanta a espada e diz que o homem tentou desgraçá-la, e então ela esfaqueia o homem com a espada, deixando Kali surpreso. Ela diz a ele que mesmo matando o homem 100 vezes não é suficiente, o que o deixa atordoado e percebendo que Aélia também não é normal. Depois de lidar com o chefe, foram encontrados pela equipe de resgate e puderam retornar seguramente. Enquanto aplicava pomada em seu corte, ela disse a ele que teve sorte porque se tivesse cortado um pouco mais alto, ele teria ficado cego. Ele brincou dizendo que ele parecia mais masculino e bonito. De repente, alguém o chamou e
Galf agradeceu por salvar sua filha. Ele não podia acreditar que Galf estava agradecendo a um escravo, e ele respondeu que era seu dever. Galf disse a ele para sentar e descansar, deixando claro que era uma ordem porque ele merecia e tinha o direito de fazê-lo. Então, Galf disse furiosamente que aqueles cavaleiros patéticos não sabem o que até um jovem escravo sabe, enquanto olhava para os cavaleiros atrás dele. Gatal então disse a ele que era incrível que ele tivesse lutado e vencido contra um gladiador. Ele perguntou se ele tinha algum segredo, e ele respondeu que ajuda a parecer fraco porque sempre o subestimam. Eles resgataram a Elia dos bandidos e conquistaram sua lealdade. Eles conseguiram viajar em uma carruagem e finalmente chegaram ao Duque Wesley. Wesley alegremente disse a Gadal que fazia muito tempo que não se viam e que haviam viajado muito. Gatal agradeceu a Wesley. Wesley notou que a Elia também estava lá e disse a ela que ela se tornara uma dama que se parecia muito com sua mãe. Ela respondeu que era uma honra que ele se lembrasse dela, enquanto ele ficava atrás dela. Antes disso, ela disse a ele que um dos servos estava doente na cama, então ele teria que servir no lugar. Ele era o mais adequado porque os outros tinham rostos feios e corpos volumosos que não podiam ser feitos de servos. Um minuto depois, os nobres. Mas então ele percebe uma velha mulher e se pergunta por que ela está olhando para ele. A velha mulher pergunta a Elia se pode ler sua fortuna e ele diz a ela que deveriam ir embora, mas ela responde que não, porque parece divertido e ela nunca teve sua fortuna lida antes. Então, eles deveriam ir ver. Seguem então a velha mulher que está rindo e dizendo que vai cobrar um preço barato. A Elia olha ao redor animadamente e diz que é a tenda cigana de que ela só ouvira falar, enquanto ele fica se perguntando o que a velha mulher está tramando. A velha mulher diz a Elia que sua vida não está indo suavemente e haverá muitas reviravoltas. Ela responde que é bom e que seria entediante se sua vida fosse como a de todos os outros. A Elia também pede para a velha mulher olhar sua fortuna no amor ou casamento, fazendo Kali perceber que, seja lá onde for, a leitura de fortunas pode deixar as pessoas loucas. A velha mulher diz a ela que seu parceiro pode estar próximo, mas ela não poderá ter o amor com o qual todos a abençoam, fazendo-a corar e deixando Kali confuso. Então a velha mulher oferece-se para ler a fortuna daquele rapaz como um serviço. Inicialmente ele responde que não, que está bem. Ela diz para ele não ser tão frio e que é de graça, além de que ele não tem nada a perder. Ele então senta e a velha mulher começa a ler sua fortuna usando a bola de cristal. A velha mulher suspira e diz que ele veio de muito longe, de um lugar que as pessoas nem podem imaginar, deixando-o surpreso. Ele pergunta à velha mulher de onde veio, mas ela responde que não sabe, apenas diz o que vê. A Elia pergunta o que ela vê e a velha mulher responde que vê um metal que voa no céu, uma carruagem que se move sem cavalo e um humano dentro de uma caixa. Ele se levanta chocado, se perguntando o que a velha mulher está dizendo e se ela viu um vislumbre de seu passado. A velha mulher diz que há uma energia incomum ao seu redor e ele parece ter um anjo ao seu lado. A Elia diz a ele que tem a sorte de se tornar um lutador e talvez por isso tenha vencido até agora. Ele diz que é apenas uma superstição e que ela seria tola se acreditasse. Ela faz beicinho olhando para ele e diz que também sabe disso, que ele não deveria ultrapassar os limites porque é apenas um escravo. Apavorado, ele se desculpa com ela enquanto a velha mulher não consegue acreditar que ele é apenas um escravo, pois sabia que um homem com esse tipo de energia não acabaria apenas como escravo. Nos próximos 3 dias, ele precisava acalmar a raiva de Aélia. Finalmente, ele volta ao dormitório dos escravos, pensando que poderia treinar assim que chegasse, mas os cavaleiros o provocaram, perguntando se ele era realmente um lutador, pois ele era magro. Disseram-lhe que até seu cachorro poderia ser um lutador, o que o fez se perguntar por que esses caras estavam provocando uma briga com ele. Ele pediu para apenas entrar, mas um dos cavaleiros disse que ele só entraria se rastejasse sob seu pé, enquanto o outro ria alto. Ele perguntou se eles já tinham sido atingidos por um lutador e disse para pararem de provocá-lo. Um dos cavaleiros ficou irritado e perguntou como um escravo como ele ousava ser arrogante. Então lançou uma lança contra ele. Mas então alguém gritou para o cavaleiro parar e perguntou o que era que os cavaleiros estavam fazendo. Eles ficaram chocados ao ver Wesley atrás dele e perguntaram como um escravo podia estar em um lugar de cidadão. Wesley disse a eles que ele pertencia ao seu cliente, o Barão Ace, e perguntou se queriam manchar seu rosto, deixando o cavaleiro atordoado de medo. Wesley disse que quando o viu pela primeira vez, não acreditou que ele fosse um lutador e perguntou se ele era um dos lutadores que derrotou o lutador de Dorma. Ele respondeu que sim, mas pulou de susto quando Wesley tocou em seu corpo e disse que seus músculos do ombro estavam fortes. Ainda assim, ele não acreditava que fosse um dos lutadores que derrotaram eles. Então Wesley perguntou onde ele estava escondendo, deixando-o chocado, mas Wesley rapidamente sorriu e pediu desculpas, dizendo que estava realmente animado para conhecer um dos lutadores. Então ele disse que pararia agora, antes que ficasse chato, e foi embora, dizendo que o veria na luta, deixando-o se perguntando o que diabos era aquilo. Mais tarde, no alojamento dos escravos e lutadores, ele estava treinando, pensando que, quando tinha tantas coisas na mente, o treinamento era o melhor. Ele estava fazendo flexões com uma mão de cabeça para baixo quando alguém o chamou. E Taurus perguntou zombeteiramente se era bom viver no castelo por 3 dias. Ele respondeu que estava morrendo de frustração. Nixar
Niksar disse a eles que o lugar onde estavam era grande, maior do que sua área de treinamento anterior. Não era apenas um acampamento de treinamento de escravos de Dorman, mas também de lutadores independentes. Se tivessem sorte, poderiam não lutar e serem deixados de fora porque a rodada estava completa. Taurus perguntou a Niksar se estavam do lado sortudo, e Niksar respondeu que por enquanto sim, mas estavam 100 anos adiantados para lidar com os outros lutadores reunidos lá. Taurus perguntou se Niksar estava dizendo para eles ficarem parados no acampamento de treinamento quando estavam prontos para vencer tudo agora. Niksar olhou para Torres por alguns segundos, frustrado internamente. De repente, Niksar chutou Taurus no estômago e perguntou zangadamente se era engraçado quando provavelmente acabariam mortos antes de sua estreia. Disse para Taurus não brincar e explicar o fato de que muitos boxeadores ganharam dezenas de vezes seguidas, o que significa que dezenas de boxeadores estavam enterrados. Então, se não fosse por causa do jogo, ele os mataria com as mãos. Taurus se levantou e disse a Niksar que ele ia levar isso em consideração e se desculpou. Niksar disse a eles que, não importa o quão bom fosse um lutador, às vezes eles perdiam o foco durante o jogo, por isso ele estava preocupado com Kijo. Mas Kijo gritou que estava tudo bem. De repente, eles ouviram alguém gritar que era um ogro, e o ogro de Dorman tinha chegado. Niksar ficou chocado e se virou imediatamente para olhar. Então eles viram um cara enorme no centro dos outros homens. E Niksar disse que Joshua afiara sua espada e ele não conseguia acreditar que Joshua trouxera aquele ogro. Kijo perguntou temerosamente o que diabos era aquilo e se era humano. Niksar respondeu que as pessoas o comparavam ao nível de um monstro. Kelly se perguntou se aquele cara enorme era uma pessoa e se ele não parecia realmente um ogro de um mundo de fantasia, enquanto olhava para o ogro de Dorman, um lutador feroz que vencera 76 vezes em um ano. Kijo contou as 76 vitórias em um ano, e Niksar disse a Kijo que o ogro devia ter lutado 3 a 4 vezes por dia. Niksar disse a ele que havia rumores de que ogros podiam arrancar as costelas de alguém com suas próprias mãos e perguntou se fazia sentido que o cara fosse chamado de ogro. Kijo perguntou a Niksar se eles não estavam em perigo e se seu mestre não poderia fazer algo, e alguém disse a eles que era o cronograma das lutas. Então deveriam verificar se estava escrito corretamente. Joshua disse a Galf que seria difícil e que se encontrariam novamente desta vez. Joshua provocatoriamente disse a Gatal que todos desistiriam diante do ogro, mas Gal apenas riu e disse a Joshua para assistir à luta mais tarde. Niksar disse a Galf que se ele caísse na provocação de Joshua, só perderia seus fighters. Gatal respondeu que também sabia disso e perguntou quem seria louco o suficiente para lutar contra um monstro como o ogro, sabendo o motivo pelo qual o ogro adormecido era tão famoso. Josh provocou Goff dizendo que ele estava tentando dar respeito aos 3 fighters da última vez e que veriam. Niksar perguntou a Goff o que Joshua queria dizer e se ele queria que os 3 morressem. Galf respondeu que ouviu dizer que Joshua fez seus 3 fighters lutarem contra o ogro, então Joshua devia estar falando sério desta vez, mas Niksar sabia que na verdade era uma sentença de morte para eles. Gatoff perguntou a Niksar se eles não tinham vindo ali para ver o cronograma das lutas, e Niksar respondeu que sim. Então Niksar disse a Gatal que Taurus estava no primeiro dia, Kali e Kijo estavam no segundo dia, e também que o ogro estava no primeiro dia, mas ele não tinha luta com eles. Doff disse a Niksar que era uma pena para o outro lutador de Baron que enfrentaria o ogro, ao que Niksar concordou. A luta do primeiro dia no Estádio da Sabedoria deixou o homem atordoado de medo ao enfrentar o enorme ogro. Ele implorou ao ogro para não se aproximar mais, e seu medo o forçou a recuar, acabando por encurralar-se dentro do ringue. Em frente a ele estava o ogro, olhando ameaçadoramente. O ogro lançou um soco para atacar o homem e, por pura sorte, o homem desviou para evitá-lo, mas ao olhar cautelosamente para trás, viu que o pilar do ringue havia sido destruído. Joshua repreendeu o ogro, chamando-o de encrenqueiro, e pediu ao ogro que não destruísse o pilar. Joshua sorriu e pediu desculpas a Wesley, enquanto secretamente elogiava o ogro em sua mente, instigando-o a mostrar a todos do que era feito. Enquanto isso, Kali disse a Cho que conseguia entender por que o homem havia ganhado o apelido de ogro. Para ele, o ogro não parecia humano. O homem sentou-se tremendo de medo no ringue, enquanto a multidão torcia para o ogro matar seu oponente, fazendo o homem suar incontrolavelmente. O homem aterrorizado tentou se render e deixar o ogro vencer, mas o ogro ignorou seu apelo. Em vez disso, o ogro lançou seu primeiro ataque contra o homem, fazendo-o gritar de medo com o impacto, e o sangue espirrou por toda parte, incitando ainda mais os aplausos dos espectadores. Kali tinha testemunhado muitas mortes e lutas antes de chegar a este lugar, mas nunca tinha visto algo tão horrível quanto aquilo. As mãos nuas transformaram a luta em um espetáculo brutal, como uma batalha entre um humano e uma besta. Felizmente, o ogro não possuía habilidades refinadas de luta até este ponto. Kijo chamou seu nome e perguntou se ele ainda estava tentando descobrir como lutar contra o ogro. Kali respondeu negativamente, percebendo que talvez nem tivessem a chance de lutar contra o ogro. Ele os alertou para pararem de alimentar esses pensamentos e enfatizou que lutar contra alguém como o ogro resultaria em derrota certa. Torres concordou e apontou que o ogro não estava apenas procurando vencer a luta, mas matar seus oponentes.
Regis, selvagem e sem esperanças, Torres nunca desiste. Ele derruba seu oponente depois de dar o seu melhor. Na última luta daquele dia, ele sabe que no dia seguinte lutará, mas então alguém pergunta a ele se ele gosta de meninos, e ele responde que certamente não. Então a Elia pergunta se ela estava ligando apenas para fazer essa simples pergunta. Ela responde que geralmente os meninos não conseguem falar quando veem o rosto dela. Então ela perguntou a ele por que ele parecia tão calmo. Ela pergunta se ele não estava nervoso, então ela disse a ele que ouviu dizer que muitos lutadores morreram no primeiro dia da luta, e talvez ela não o visse novamente a partir de amanhã. Ele disse a ela que não era um nobre como ela, então ele não tinha nada a perder. Ela disse a ele que ele era muito bom em falar, talvez porque ele era um lutador. Ela jogou uma maçã para ele dizendo que se ele vencesse amanhã, ela se dedicaria a ele como sua vitória. Ele disse confiantemente a ela para não se preocupar porque ele venceria no dia seguinte. As pessoas batem os tambores indicando que o evento estava começando. A audiência no palco gritou de excitação. Ele estava feliz que finalmente estava começando, enquanto Niksar percebia que seu corpo havia mudado tanto. Seus músculos das costas e ombros estavam ficando maiores do que antes. Então, o apresentador começou a introduzir o lutador veterano com 21 vitórias no campo de treinamento de vitaminas, o Muro de Ferro César. O apresentador disse a todos que o oponente de César parecia um anão, mas o novato já havia vencido uma luta contra um lutador experiente. Kali, o próximo lutador do campo de treinamento da EA, a audiência perguntou zangada se eles achavam que vieram até lá para ver uma luta terrível e se Kali estava se alimentando adequadamente porque ele parecia alguém de uma família pobre. Por outro lado, a Elia torcia para que Kali vencesse a luta, mas de repente alguém atrás dela disse que o resultado era muito óbvio. Um homem nobre disse a ela que o lutador César estava ganhando reconhecimento nos dias de hoje e talvez César se tornasse o campeão no futuro. Ela sabia que não tinha nada a ver ali, por isso odiava vir ali, mas sorridentemente disse ao homem que achava que o garoto do lado deles venceria. Ainda assim, o homem disse confiantemente que a física é absoluta no boxe, e ele não sabia se já tinha dito a ela. Mas no passado, ele também teve que lutar com alguém. Ela sorriu em resposta, mas se perguntou por que aquele homem patético estava se gabando. Ela disse ao homem que deveriam fazer uma aposta, e sua aposta era em Kali. Ela disse ao homem que se Kali perdesse, ela passaria tempo com ele no dia seguinte. Isso fez o homem se iluminar de surpresa e concordar. Então o homem perguntou a ela o que ela queria fazer se ele perdesse. Ela respondeu que viu um colar de rubi bonito na loja de artesanato a que ela foi ontem. O homem respondeu ok e disse a ela que era uma aposta interessante. Isso fez se perguntar por que foi tão fácil e se ela achava que ele estava interessado nela. E ela sabia que estava fazendo uma aposta que ele certamente perderia. Saezar disse a Sei que ele venceria facilmente desta vez e culpou seu mestre por colocá-lo naquela luta, mas Kali apenas suspirou de frustração sobre Saezar e o outro homem com quem ele lutou antes. Então ele perguntou a César se eles lutam com suas bocas e disse confiantemente para ele trazer. Saezar correu furiosamente em sua direção e tentou socá-lo, mas ele evitou como esperado. Ele sabia que César tinha músculos de ferro e pele espessa, então ele não cairia facilmente. Chegamos ao final do resumo desse Maua. Inscreva-se e coloque o like para bater a meta de 100 curtidas. Se quiser a parte 2, só pedir nos comentários o nome do Maua fixado no primeiro comentário.